Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Apenas como introdução, 2 informações importantes. A salvação desse homem se dá numa cidade chamada de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo hoje. Eu tive o prazer de visitar Jericó pela primeira vez em 1986, 22 anos atrás, quando pela primeira vez eu fui a Israel e naquela época não havia paz entre a Jordânia nem Israel, e nós voamos para Amã, na Jordânia, dormimos uma noite em Amã, na Jordânia, atravessamos, chegamos ao pé do Rio Jordão, e o nosso guia teve que ficar porque ele não podia passar, porque não havia paz entre os 2 países. E eu me lembro de fazer o caminho que Moisés fez, olhando o Monte Nebo à minha esquerda, olhando à frente, e a gente via aquela cidade, uma cidade de palmeiras, e nós atravessamos o rio, não em cima da água, o rio não abriu, como foi o caso de Josué, há uma ponte hoje, e nós entramos na cidade de Jericó pela primeira vez. E eu me lembro toda vez, quando eu leio sobre Jericó, dessa primeira minha ida a Jericó em 86. Essa foi a primeira cidade conquistada por Josué e reconstruída nos dias de Acabe. Hoje uma das importantes cidades da Palestina, faz parte do território palestino hoje. E hoje, se você faz uma viagem a Israel, a não ser que você tenha um guia árabe, hoje não se pode mais ir a Jericó, porque se você vai a Israel, eles geralmente não te levam mais a Jericó, naquela época podia ir. No tempo de Jesus, Jericó também era uma cidade importante, mas muito mais importante do que hoje é. Hoje é uma pequena cidade. Na época de Jesus era uma cidade importantíssima pela sua localização geográfica e pela sua riqueza. A posição geográfica privilegiada colocava ela no Vale do Jordão, dando acesso à Galileia, porque os judeus não passavam para a Galileia. Você tem a Judéia, onde está Jerusalém, no sul, você tem a Samaria no meio, você tem a Galileia no norte. Os judeus não passavam por Samaria, onde obrigatoriamente eles tinham que descer de Jerusalém para Jericó, daí a história do bom samaritano. Então era caminho obrigatório de todos passar por Jericó para ir a Galileia. Segundo, para você ir ao leste do Rio Jordão, você tinha que passar por Jericó, e isso fazia a cidade ser uma cidade muito rica. Era um oásis no deserto, e ainda é um oásis no deserto, cidade de bálsamos, que perfumava toda a região em volta. Flávio Joséfo, o grande historiador romano judeu, diz que era uma região divina, rica em tâmaras. Tâmaras é dates, e por causa disso era um centro de imposto na Palestina. Ou seja, porque era uma cidade rica e próspera, muito dinheiro passava por Jericó. Isso é importante no contexto da história. Segunda coisa que vale a pena falar, havia um cobrador de impostos, também chamado de publicano. Um cobrador de impostos, o nome deles geralmente era publicano. O sistema de cobrança de impostos, você que conhece um pouco da Bíblia sabe que era um sistema injusto. Os romanos cobravam impostos das pessoas e usavam os próprios judeus para fazer esse negócio. E os judeus que cobravam impostos para os romanos se enriqueciam, roubando dos seus próprios concidadãos, dos seus próprios vizinhos, porque tudo o que Roma queria é que você entregava o que eles queriam, mas a pessoa estava livre para cobrar o que pudesse cobrar, e as pessoas então ficavam ricas cobrando impostos. Mas há um detalhe nessa passagem que eu queria que você olhava. Esse homem não somente era publicano, ele não somente era cobrador de impostos e, portanto, odiado pelos judeus juntamente com as prostitutas, mas esse homem também era chefe dos publicanos. E esse detalhe é importante. Ele não só era
um homem odiado por ser publicano, mas era um homem odiado por ser chefe dos publicanos. Numa cidade rica, esse homem cobrava impostos, era o chefe de todos os cobradores de impostos. E esse homem então tem um contato com Jesus. Eu queria colocar só 3 coisas rapidamente. Primeiro, a respeito desse homem, porque isso é importante. Ele era rico, mas não era feliz. Primeira característica de Zaqueu, ele era rico, mas não era feliz. Ele tinha dinheiro, mas não tinha amigos. Ele tinha dinheiro, mas não tinha família. Ele tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. Eu faço um parênteses nesse momento para dizer o seguinte: o que adianta o homem, o que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um dos maiores problemas que nós temos no país que nós vivemos, que é um país capitalista, é a busca de dinheiro, a busca de riquezas, a busca de trabalho a qualquer custa, e por causa disso nós sacrificamos, por causa de mamão, por causa do dinheiro, amizade, família, felicidade e até mesmo Deus. Não adianta nós termos todo o dinheiro do mundo se nós não tivermos Jesus no coração. Não adianta termos todo o dinheiro do mundo se não tivermos felicidade, se não tivermos família e não tivermos amigos. Este homem era infeliz porque as suas prioridades estavam totalmente erradas. Segunda coisa a respeito de Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Olha o texto, por favor, o que diz o texto aí na sua Bíblia. Diz claramente no verso de número 3, ele queria ver quem era Jesus. Não é que ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Preste atenção. No capítulo 5 de Lucas, nós temos a história da salvação de um outro cobrador de impostos, de um outro publicano, por nome de Levi ou Mateus. Eu creio no meu coração que o que mais impressionava Zaqueu não eram os milagres de Jesus. O que mais impressionava Zaqueu é quem é esse homem que fez um homem como eu, cobrador de impostos, abrir mão de tudo para o seguir. O testemunho de Levi, o testemunho de Mateus, tocou no coração deste homem e ele queria saber quem era Jesus. Eu falo isso porque hoje é dia de missões. E eu quero dizer o seguinte: alguma coisa Jesus te libertou. Nós temos pessoas que foram libertas das drogas, nós temos pessoas que foram libertas da bebida, nós temos pessoas que foram libertas da religiosidade. A área que Jesus te libertou é a área que Deus vai te usar para tocar em pessoas que hoje estão no mesmo lugar que você estava quando você veio para Jesus. O que requer de você é que você abra a sua boca e compartilhe com outras pessoas. Tem gente lá fora, faminta como você estava, precisando da experiência que você teve e precisando da libertação que você recebeu. Alguma coisa tocou no coração de Zaqueu, e eu creio que foi o testemunho de Levi, o testemunho de Mateus, um publicano. O que esse homem, que tinha dinheiro, que tinha possibilidade de ganhar muito dinheiro, abrir mão de tudo para seguir Jesus? E ele queria ver quem era Jesus, mas o texto ainda no verso 3 diz que ele não podia. Alguma coisa o impedia. O que o impedia? 2 coisas, verso 3. Ele era de pequena estatura, número 2, por causa da multidão. A pequena estatura representa um obstáculo interno e físico. A multidão representa um obstáculo externo e emocional, social e espiritual. Muitas pessoas querem ver Jesus, mas elas têm obstáculos, da mesma forma que nós tínhamos obstáculos. No caso dele, ele tinha um obstáculo interno, um obstáculo físico. Outros têm obstáculos externos, emocionais, sociais e espirituais. Seja qual for o obstáculo, eu quero dizer o seguinte, que Jesus quer nos ver, Jesus quer nos salvar, mas o inimigo sempre vai colocar obstáculos em nossa vida. Da mesma forma que você venceu os seus obstáculos, as pessoas lá fora também precisam de vencer os seus obstáculos. Eu creio que há muita gente aí fora querendo Jesus, mas não conseguem ver Jesus. E nosso trabalho é facilitar para que as pessoas